Amém. Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós vamos estar lendo 1 Coríntios de 9 a 11 e Salmos 99. Vamos lá. 1 Coríntios 9. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, ou irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come de seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei nos diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso, é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por causa que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculos algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho, mas os que não têm usado de nenhum desses direitos, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque, se eu prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos a pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Tornei-me como estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, para que os que estão na lei tornem-se como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que dentro de todos os que correm no estágio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinador rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, o que fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato que todos nós, nossos antepassados, estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar.
Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e esta rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquem imoralidade, como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram, e eles, como exemplo, foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês a tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, eles lhe providenciarão um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós, que somos muito, somos um só corpo, pois todos que participam de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem do sacrifício e não participam do altar. Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocamos ciúmes ao Senhor? Somos mais fortes do que eles? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas, por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria, pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição como ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos da mesma forma, porque não estou preocupado com o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios 11. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim e em tudo por se apegarem às tradições exatamente como eu a transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher
que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, mas o homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É aprovado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não nos ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido. E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi dado como um manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem a Igreja de Deus. Entretanto, nisto que lhe vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe da sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não se resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for lhe darei instruções. Quando eu for, lhe darei instruções. Salmos 99. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e terrível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabelece a equidade e fizeste em Jacó, que é direito e justo. Exaltem ao Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos teus pés, ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele respondia.
falava-lhe da coluna de nuvem, e ele obedecia aos seus mandamentos. Tu lhe respondeste, Senhor, nosso Deus, para ele. Tu era um Deus perdoador, embora o tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem ao Senhor, o nosso Deus. Prostre-se, voltando para o seu santo monte, porque o Senhor é o nosso Deus e é santo. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, nossa mestre querida, Karine. Bênção demais. Gente, eu amo as cartas de Paulo. Amo, 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 amo. São muito ricas em detalhes. Tem muitos pontos aqui, né, nessa carta. Aqui no capítulo 11, no finalzinho, é tremendo esse versículo aqui que fala no 11:32. No 31 ele vai dizer: mas se nós examinarmos a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. É a bênção da disciplina, né? É a bênção da disciplina. É aquilo, muitas vezes a gente vê a disciplina como algo ruim. A gente tem uma noção, né? Errada, deturpada sobre a disciplina. E muitas vezes a gente leva para o lado da rejeição, né? Ah, quando eu estou sendo disciplinada, eu estou sendo rejeitado. Mas, na verdade, é uma bênção, a disciplina é uma bênção. Quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não estejamos condenados com o mundo. Então, a disciplina, ela nos livra da condenação. Principalmente quando a gente pega ela, toma para si, se alinha a ela, né? Permite que ela venha nos orientar, nos alinhar. Então, a disciplina, ela é uma bênção do Senhor. Queria falar um pouquinho aqui sobre o capítulo 9, lá no finalzinho do capítulo 9, no versículo 24. Deixa eu abrir aqui na NVI. Finalzinho do capítulo 9, no 24. No 23, Paulo ele começa dizendo assim, olha, faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E aí Paulo vai dizer assim, tendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E que poderoso esse texto, poderoso demais. Paulo ele está usando uma metáfora aqui dos Jogos Olímpicos da época, né? Eram os Jogos Istmicos, que eram realizados ali naquela cidade de Corinto. A cada 2 anos, esses jogos aconteciam ali, né? E ele traz aquilo ali para que todos tenham uma compreensão bem clara do que ele está falando, né? Então, ele vai dizer assim, olha, todos correm, né? Todos aqueles ali, eles estão correndo, e eles ali estão se submetendo, né? Eles estão ali tendo uma jornada ali naquele momento dos jogos ali para ganhar um prêmio, né? Estão correndo atrás ali de modo que eles consigam alcançar o prêmio.
E aqui, nessa analogia que Paulo traz, né, a gente precisa entender algo, que todos têm o potencial para alcançar, só que nem todos alcançam esse prêmio. E isso não significa exclusividade, mas significa excelência, né? Se todos correm corretamente, eles podem alcançar o prêmio, né? É o padrão de excelência que a gente deve estar buscando. E aí ele vai dizer assim, né? Ele vai dizer que todos que estão nesses jogos, eles se submetem a um treinamento rigoroso. Então, todo atleta, ele precisa ter uma disciplina, ele precisa ter um foco, né? Ele precisa dominar os seus ímpetos carnais, que às vezes querem, né, tirar ali o objetivo, querem autossabotar o corpo, autossabotar a visão, autossabotar muitas vezes até as emoções, né? Porque um atleta, ele precisa ter muito foco, ele precisa estar ali determinado, a visão dele, ele precisa entender que a carne dele vai querer descansar, a carne dele vai querer parar, mas ele precisa o quê? Ter foco, determinação, disciplina naquilo ali, né? E eu acho muito extraordinária essa comparação que Paulo traz aqui. E ele vai dizer, ó, e esses atletas, né, desses jogos aqui que a gente vê, eles fazem tudo isso, eles têm toda uma preparação, né, uma renúncia, muitas vezes, daquilo que eles vão comer, vão fazer uma alimentação mais saudável, né? Enquanto uns estão dormindo, ele está ali treinando, ele está ali se preparando, enquanto uns estão fazendo coisas que, prazeres da carne, ele está ali no treino dele, no foco dele. E isso tudo para quê? Para receber uma coroa que perece, uma coroa que, né, ela corrói, a traça corrói, a ferrugem corrói. E aí Paulo vai dizer assim, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Uma coroa que dura para sempre, né? É importante que nessa comparação de Paulo, você vai olhar de forma mais profunda. Nós já falamos aqui sobre a Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, que a nossa carne tem, e a Yetzer Hatov, que é a inclinação para o bem, né, que a nossa carne também tem. Então, é uma luta diária entre os impulsos, né? É uma luta diária que a carne ela fica militando, né, contra o espírito. Então, é você sempre nessa guerra de impulsos, você dominar, né? É aquilo que a palavra fala. Um homem que domine o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. Então, isso faz parte dessa jornada do atleta aqui que Paulo está trazendo para nós, né? E essa coroa corruptível, essa coroa temporal, ela vem e traz, né, realizações que perecem, realizações que vão ficar, que vão passar. Às vezes é um reconhecimento humano que você está buscando, às vezes é uma glória temporal que você está buscando. São coisas que elas têm time, elas são passageiras. Mas a coroa incorruptível que Paulo está falando aqui, que é uma coroa que dura para sempre, né? Ela é algo que nós vamos desfrutar de uma eternidade. Uma eternidade. É um benefício, é um prêmio, né, que nós vamos desfrutar por todo sempre. Então, ele vai trazer isso de uma maneira muito interessante aqui, usando essa metáfora aqui para que todos entendam, né, que a gente, na nossa jornada, a gente deve ser como um atleta, disciplinado, né, porque ele ainda vai dizer assim, olha, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar.
né? Então, aqui ele está trazendo que todo o esforço que nós temos nessa jornada, né? Toda a disciplina, todas as nossas renúncias, a forma como a gente se coloca, que a gente entende o que a gente está fazendo, que é algo que muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar, né? Mas é você ter aquele foco, aquela disciplina da busca no Senhor, de buscar entender mais o reino, de se abster de coisas carnais, de você, assim, se separar para o Senhor, de você buscar entender o que agrada a Ele, de muitas vezes você ter ali dentro da sua carne aquela guerra ali interior e você optar por aquilo que é correto, né? Muitas vezes você ali se permitir passar por confrontos, você às vezes ali tá com a sua alma ali, né, inflamada, e muitas vezes você não se submete ao processo. Isso tudo é uma disciplina que na nossa jornada vai tornando a gente como atletas mais preparados, né? É como você iniciar um treino na academia, por exemplo. Você, nos primeiros dias, é muito ruim. Gente, é uma dor que você sente toda a musculatura, você fica ali umas 2 semanas sentindo dor, no dia seguinte, né, você vai para a academia com aquela dor, e às vezes pegar um peso, porque você ainda não tem força para aquilo, você pega ali uma carguinha, né? Mas à medida que você vai tendo constância, disciplina, né? Acorda pela manhã, aí aquela, né, o relógio desperta ali, né? Ah, é hora do maná, ah, mas eu quero ficar mais um pouquinho, mas você não, eu vou para o maná porque eu preciso me alimentar, preciso receber da palavra, né? Preciso estar conectada com o Senhor, preciso receber o que Ele tem para mim hoje, qual a porção que Ele tem para mim hoje, né? E você ir lá, não, vamos lá, né? Aí daqui a pouco dá o horário de ir para academia, você não quer ir para academia, você quer ficar descansando, você quer, não, mas eu vou porque eu preciso me fortalecer, né? Eu preciso estar ali, ó, pensando ali como é que vai ser minha velhice, como é que vai ser, eu vou precisar de alguém para me carregar, ou eu que vou estar ali forte, sadio para fazer, preciso. Então a pessoa ela vai tendo disciplina, né? Ela vai trazendo ali benefícios que só uma disciplina traz. Porque se você não busca aquilo ali de forma disciplinada, você não alcança. Não alcança. E Paulo ele traz isso de uma maneira muito excelente para nós. Porque nós, como filhos do Altíssimo, nós precisamos ter uma disciplina espiritual. E isso aqui a gente vai entender que não é esforço, é estratégia. Não é só sobre esforço, é estratégia. E esse esforço, né, que é, na verdade, uma estratégia, ele não é vão. É aquilo que Paulo está falando, eu não estou correndo, né, como quem não sabe para onde vai, eu não estou esmurrando aqui o ar, não estou fazendo uma guerra, né, contra... Não, mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Paulo ele vai dizer que, né, eu esmurro o meu corpo, eu escravizo o meu corpo, entende? No sentido de que ele está dizendo aqui, ó, eu escravizo o meu corpo, ele está dizendo assim, ó, eu estou dominando o meu ímpeto, estou dominando a minha carne, né? Estou aqui estabelecendo quem governa, entende? Eu que sou espírito na essência, estou governando o meu corpo. Estou dizendo para ele quem governa. Porque o nosso corpo, ele precisa ser para a glória de Deus. Nós somos o santuário do Senhor, do Espírito Santo. Então, ele está aqui dando um direcionamento correto. Aqui ele não está dizendo, né, negando num sentido ruim, de esmurrar no sentido ruim, não, mas é de dar direcionamento para o corpo, um direcionamento saudável, que vai trazer benefícios, que vai gerar, né, um propósito claro naquilo que ele está fazendo. Então, é uma intenção direcionada.
É uma disciplina que santifica. É uma disciplina que vai fazer você ter escolhas que vão elevar o seu espírito. E isso na guerra espiritual é uma luta focada, é uma luta com estratégia. É realmente você conhecer quem é o verdadeiro inimigo. E muitas vezes o seu maior inimigo é você mesmo. É você mesmo que auto-sabota, né? Que tem pensamentos ruins, frequência ruim, que te bota para baixo, né? Que muitas vezes te tira do foco, te rouba do foco. Então, essa disciplina, ela é muito maravilhosa, ela é muito saudável, né? E, ao mesmo tempo, com que isso se alinha? Com uma vida que corresponde ao ensino que está recebendo, entende? É uma integridade completa. Aquilo que você recebe, você está botando em prática, né? Então, é literalmente você ser íntegro diante de Deus, né? Então, a disciplina espiritual, queridos, ela é fundamental. E Paulo nos traz aqui que aqueles que têm uma disciplina espiritual são aqueles que alcançam o prêmio, entende? São aqueles que alcançam. E está à disposição de todos. A gente falou no início, né? Está à disposição, mas nem todos alcançam. Por que que nem todos alcançam? Porque muitas vezes se auto-sabotam na jornada. No sentido dessa autossabotagem, né? Muitas vezes de fazer escolhas erradas. Muitas vezes de você sair do foco, de você abandonar a fé, de você apostatar. Porque a indisciplina, ela vai te paralisando. Ela vai te paralisando. Então, essa metáfora que Paulo usa aqui para nós, que está trazendo nessa manhã maravilhosa, aleluia, é um chamado profético, né? A essa disciplina espiritual maravilhosa. Paulo, ele traz aqui que a nossa vida, a nossa jornada, ela é, né, diante do Senhor, ela é aqui uma pagar o preço da disciplina, entende? Poucos escolhem pagar o preço da disciplina. Gente, se você olhar na vida, tudo precisa ter disciplina. Para você ser bem-sucedido, você precisa ter disciplina. Para qualquer coisa que você faça, para qualquer coisa que você queira desenvolver, que você queira prosperar, que você queira aprender, qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa, você precisa ter uma disciplina. Então, se trata, né, de a gente pegar o nosso corpo, entender que ele é santuário do Senhor, né, e a gente usar ele como um vaso para a glória de Deus. É literalmente a gente dominar, a gente dizer quem é que governa, né? Você é espírito em essência. Lembra? Você é espírito que tem uma alma que habita no corpo. Então, é você governar, você determinar, né? Então, nós temos uma coroa reservada para nós, que brilha por toda a eternidade, que dura por toda a eternidade. Então, a tua dedicação, né, que ela seja uma dedicação tão intensa quanto um atleta olímpico. Que a tua dedicação, ela seja uma dedicação ali realmente determinada. Em todos os aspectos, a começar da tua mente, porque o atleta, ele tem foco, ele tem visão. Ele tem visão. Porque você não corre por medalhas de ouro que vão enferrujar. Mas você está literalmente, né, num foco, numa jornada, onde você está ali para receber dos reis, uma coroa que ela vai ecoar por séculos e séculos e séculos e por toda a eternidade, né? Então,
tome isso nessa manhã como um gás, né, como um renovo, para que você entenda que toda a dedicação que você está tendo, né, ela não é vã. E se você analisar e você pensar, poxa, eu posso me dedicar mais, eu posso ainda aqui ter mais disciplina, né, gerar ainda mais um comprometimento maior, né, alinhar aqui o teu foco, a tua visão, porque nessa vida, né, a gente faz às vezes tanta coisa, a gente se disciplina para tanta coisa, né, e a gente alcança êxito em tanta coisa, né, como uma consequência dessa disciplina, e muitas vezes na nossa vida espiritual a gente não tem disciplina, a gente não quer disciplina. Não faz sentido, porque é aquilo que Paulo fala, né? As coisas aqui dessa terra vão passar, mas tudo que você faz para o reino de Deus, queridos, essa é a verdadeira corrida. Essa é a corrida que realmente importa. Essa, né, é a corrida que a gente deve correr para vencer, porque é essa que importa. Entende? Essa é aquilo que vai gerar algo que não tem fim. Então vale a pena. Vale a pena você investir, você se disciplinar, porque a disciplina ela vai gerando benefícios. A disciplina ela vai te dando mais gás, mais disposição, mais força, mais alegria. Você só tem benefícios quando você busca a disciplina na tua vida espiritual. Só benefícios. Só benefício. Muitas vezes é aquela coisinha dolorosa, né? Que nem da academia, que te tira da zona de conforto. Mas depois que você vai numa academia, me diz aqui, quem vai na academia? Quando você termina aquele treino pesado, aquele treino que você... O que eu tô fazendo aqui? Na hora que você tá malhando lá, você tá assim, desesperado, né? Por que que eu vim nesse lugar? Mas quando você termina o seu treino, você se sente revigorado, você se sente mais forte, o teu corpo está mais forte, você tem mais energia, você tem mais disposição. É assim, gente. Entende? A tua carne, ela quer te roubar isso. Então não se deixe sabotar nas tuas emoções. A tua disciplina espiritual, tenha certeza, cada vez que você levanta na madrugada para orar, cada vez que você está aqui no Maná, buscando a palavra, cada vez que você, né, está ali servindo o Senhor, você está ali cultuando o Senhor, você está adorando o Senhor, você está amando alguém, liberando uma palavra para alguém, né? Isso tudo é contado por uma eternidade. Nada passa. Nada passa. E isso vai gerando em você uma disciplina. Então, que o Senhor, nessa manhã, ative essa disciplina espiritual na tua vida. E que você veja isso como um privilégio. Um privilégio, porque os benefícios, eles são todos teus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. E amanhã estamos juntos, firmes e fortes para a glória do Eterno. Shavua Tov, excelente semana, até amanhã. Shalom, shalom.